Digam para mim, vocês estão escutando? Te escutando, professora. Te escutando ou escutando alguma coisa do slide? Não, só me escutando. A gente Sim. tá se escutando. Tá. Te escutando. E estão conseguindo ver o slide todo? Sim. O slide tá aparecendo para vocês. Joia. Sim. Tá. Então agora a gente vai fazer assim, ó. Vocês controlem o chat ali, tá? Porque daí a professora não tá visualizando o chat. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém lê, tá? Daí assim, ó, por exemplo, a Maria tá sem telefone, sem microfone. Aí a Ana vai lá e diz, ó, professora, a Maria tá perguntando tal coisa, tá? Pode ser assim? Que eu não consigo daqui onde eu tô ver o chat, pode ser? Tá bom, professora. Ótimo. Então vamos lá. Ó, um dos primeiros conteúdos desse bimestre foi estrutura, né? Estrutura das palavras. Hoje a gente vai entrar também com formação de palavras, tá? Só pra gente relembrar o que é a estrutura de palavras. A palavra ela é subdividida em partes menores, lembram? Que são os elementos mórficos chamados de morfemas. Então, por exemplo, a palavra gatinho, eu tenho gate, tenho inho e tenho o. Infelizmente, eu tenho in, tenho feliz e tenho mente. Cada pedacinho da palavra é um elemento mórfico. Professora, como é que a professora sabe que é um elemento mórfico? Porque ela tem uma significação. É como se ela tivesse uma função ali dentro dessa palavra. Lembram? Concordam? Deixa eu ir um pouquinho mais adiante, porque isso vocês já viram, né? Ó, então, dentro dos elementos mórficos estão o radical, vogal temática, o tema, a desinência, o afixo, vogais e consoantes de ligação. A princípio, se vocês... Deixa eu só desligar aqui uma coisa. Se vocês têm algum elemento desse aqui que vocês não pegaram bem, a hora é agora, tá? Então vamos lá. Para relembrar o que é o radical. É o significado básico da palavra que está contido nesse elemento. A ele são acrescentados outros elementos. Então, por exemplo, folha, folhagem, desfolhar. O folhe será o radical da palavra, tá? Ela que vai dar significação, é a base dessa palavra. Observação. Palavras cognatas, ou da mesma família etimológica, são aquelas que possuem o mesmo radical, tá? Então, quando eu tenho o mesmo radical numa sequência de palavras, numa série de palavras, elas são chamadas de cognatas. É como se elas fossem da mesma família. Então, o radical é o elemento que indica o significado básico da palavra. Então, eu tenho ali pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada, pedrejar, pedraria. O que se repetiu é o pedre. Então, ele é que vai ser o radical. Ele não sofreu alterações, tá? Agora eu tenho aqui uma outra palavra, tá? Que o radical vai ser o fer. Vamos começar pelo ferro, né? Ferro, ferradura, ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária, ferrugem. Todas essas palavras se originam do radical fer. Vogal temática. Talvez a vogal temática é uma coisa que ficou um pouquinho obscuro para alguns ainda. Eu percebo que às vezes no exercício é o que fica mais difícil de vocês entenderem, né? Então, a vogal temática é a vogal que acresce ao radical para formar o tema. Por isso, temática. Ela forma o tema. Como assim, professora? A palavra rosa, tá? Ó, ROS é o radical. Só que se eu deixar só o radical, ela fica sem sentido. Eu tenho que formar um tema, né? E para isso eu acrescento a vogal temática. Então, como rosa, carro. Agora aqui, a Marias, eu não tenho um substantivo. Eu tenho o quê? Um verbo. Então, essa vogal temática aqui vai dar o tema do verbo, que é o verbo amar. Ela vai indicar que conjugação que esse verbo pertence.
Então, por exemplo, falar, como é com A, é de primeira conjugação. Comer de segunda e partir é de terceira. Por quê? Porque A é de primeira conjugação, E é de segunda e I é de terceira. Não apareceu aqui os terminados em OR, mas a gente não pode esquecer que os formados em OR são de segunda conjugação. Como assim, Fábio? Sim, porque o por exemplo, é o antigo poer, então também é com ER, então é de segunda conjugação. Então, repetindo, vogal temática vai ser acrescentada a radical para formar um tema. Quando for substantivo, né, eu acrescento só a vogal. Quando for um verbo, no infinitivo ele vem acrescido do R. Tá claro até agora? Vogal temática verbal. Tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que o verbo pertence. Não deixa de ser a vogal temática, é a que eu expliquei no slide anterior ali, tá? Só que aqui eles trouxeram mais especificamente, ó. Então tá aqui a vogal temática do verbo, ó. Cantar, vender e partir. Nem todas as formas verbais possuem a vogal temática. Como assim? Parto. O que eu tenho aqui? Eu tenho parte, ó. E esse o é o que? A desinência. Como assim, Fábio? Claro, essa desinência aqui está indicando que é a primeira pessoa do singular do modo indicativo. Então, aqui, a vogal temática, ela desapareceu, tá? Então, às vezes, ela aparece no verbo. Agora, se fosse partimos, o verbo é partir, partimos, o i continuou ali, tá? Alguma dúvida? Então, vou adiante. Não, professora. Joia. Então, vamos adiante. Desinências, só para lembrar também, são os elementos que indicam flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. Lembram que elas vão ser nominais e verbais. Nominais para os nomes, né? E verbais para os verbos. Então, olha lá, nas desinências nominais. Indica o gênero e o número. As desinências de gênero são o e o a. E as desinências de número é o s, para o plural. E o singular não tem desinência própria, né? Agora, exemplo. Gato. Gato é o radical. O desinência nominal de gênero. Esse Gzinho aqui é gênero, que indica que é masculino. E aqui eu tenho uma desinência nominal de número. Sabe por que é desinência nominal? Porque gato é um nome, é um substantivo, tá? Então, ó, desinência nominal de gênero e desinência nominal de número. Agora vamos ver a desinência verbal. Talvez aqui vai ficar mais claro agora para vocês do que na apostila. Se bem que eu acho que eu já tinha passado um slide para vocês, né, sobre isso. Só não sei se eu disponibilizei, mas esse aqui vai ficar gravado, tá? Se vocês quiserem, eu posso colocar no grupo também. Olha lá, a desinência verbal. Qual é a função da desinência verbal, dessa terminação do verbo, que seria a flexão do verbo? Ela indica o modo, o número, a pessoa e o tempo. Como assim, Fábio? Olha lá. Vejam o verbo cantávamos. O cante está bem fácil, que vocês sabem que é o radical. O a, como é o verbo cantar, ó, eu já sei que o a é vogal temática, tá bom? O vá é desinência modo temporal. Como assim, Fábio? Eu sei qual é o modo, que é indicativo, e o tempo, que é pretérito imperfeito. Fábio, como é que tu sabe... Como é que tu sabe que o modo é indicativo? Primeiro, pelo vá. E quando eu vejo aqui, ó, nós cantávamos, é um fato certo. Se é um fato certo, é indicativo. Aí o tempo. Porque cantávamos, eu sei que é um tempo que já passou
e durou um certo tempo. Então, é pretérito imperfeito, tá? Então, só olhando cada pedacinho da palavra, eu posso saber qual é a conjugação, qual é o tempo, qual é o modo, qual é a pessoa. Tá, como é que eu vou saber a pessoa, Fábio? Aqui, ó. Desinência, número, pessoal. Por que número? Porque o mos indica que é plural. E o mos também indica que é a primeira pessoa do plural. Então, vocês viram, através das desinências eu consigo saber tempo, modo, pessoa e número que o meu verbo se encontra. É claro que nós, como falantes da língua, a gente usa esse verbo de uma forma muito tranquila, normalmente, porque a gente usa muito, né? Mas para um estrangeiro isso não é tão fácil assim, tá? Isso acontece com a gente também com um verbo que a gente não costuma usar muito, né? Também acontece isso. Posso ir adiante? Vou dar 5 segundinhos para vocês darem só mais uma olhadinha na tela. E aí eu passo para a próxima. Vejam se tem alguma coisa aí que não ficou clara. Ô, Pro, eu queria que tu repetisse a vogal temática. Tá, do verbo? Pode ser. Eu posso voltar aqui também Aqui, ó, peraí. Ó, quando for um substantivo, ó, ela vai formar o tema. Porque sem a vogal temática, o radical, só ele sozinho, ele não tem sentido. Tá? Então, a vogal se acresce ao radical para formar o tema. Aí eu tenho uma palavra em si. Tá? Por isso que ela é chamada temática. Por exemplo, assim, ó. Terre. Imagina, T-E-R-R. Não tem sentido. Tu tens que colocar uma vogal temática para essa palavra ter sentido. Que vogal temática tu colocaria em T-E-R-R? A. Isso. Porque daí agora eu tenho um tema. Terra. Esse é o tema desse radical. É a primeira palavra. A vogal temática, ela vai ajudar a formar a primitiva. Aquela palavra que vai dar origem às outras. Será que fica mais claro assim? Talvez vocês não tinham pensado. Entendeu? Talvez vocês não tinham pensado nisso. Eu não tinha falado, né? Então pega, tipo, o radical que aparece em todas. Daí, no caso, vai ser o radical. E daí, o que tá junto aí é a vogal temática, que, tipo, forma o tema, que é a palavra primitiva. Isso. Talvez eu não tinha falado dessa relação de primitivo e derivado. É isso mesmo. A vogal temática vai se juntar ao tema. A vogal temática vai se juntar ao radical e formar um tema. Esse tema vai dar origem às outras palavras, ou seja, ela é a primitiva. Tá? E aí, no verbo, a mesma coisa. Eu tenho o radical do verbo e vou acrescentar uma vogal temática, mas aí o verbo não vai ser a palavra primitiva, vai ser o quê? O verbo no infinitivo. Fábio, o que é o verbo no infinitivo? É quando o verbo não está flexionado. Lembrou? Só que aí não fica só fala, eu tenho que acrescentar o R. Falar, cantar, comer, pedir. Então, quando eu coloco a vogal temática no verbo, eu vou acrescentar um R para colocá-lo no infinitivo. Então, no substantivo, o tema vai ser a palavra primitiva e no verbo vai ser o verbo no infinitivo. Ficou um pouquinho mais claro agora? Sim. Tá. É que essa parte é a mais confusa, tipo, de identificar. Eu lembro que quando eu vi na faculdade, o que eu mais custei a entender foi a relação vogal temática. Por que para mim foi complicado? Porque às vezes ela aparece, às vezes ela não aparece. Então eu sabia que os demais, era só eu procurar que eles estariam ali, né? Prefixo, se não tivesse prefixo, ia ter sufixo, se não teria desinência. Mas a danadinha da vogal temática, às vezes ela aparecia, às vezes não.
Então, é por isso. Se ela for a primitiva, ela vai aparecer, tá? Agora, lá no verbo, eu tenho que cuidar. Às vezes ela aparece, às vezes não. Tem gramática até que chamam essa vogal no verbo de vogal de ligação. Por quê? Porque ela liga o radical à desinência. E se você for ver, é isso mesmo. Lá no verbo, se eu colocar a desinência direto no radical, fica sem sentido. Então, eu tenho uma vogal para ligar esses dois, tá? Quando, no caso, eu acho que a vogal vai, por exemplo, aqui, ó. No parto já é desinência. Deixa eu ver se eu consigo uma palavra aqui. Parte em parte. Não, depois nas outras flexões ela sempre aparece. Mas às vezes tem uma vogal que ela não pertence à vogal temática daquele verbo. Então ela está ali só para ligar o radical à sua desinência. Eu não consigo achar um verbo agora para te exemplificar, mas depois se vier algum na cabeça eu te falo, tá? Ficou um pouquinho mais claro agora então, Ana? Sim. Ó, e agora, daqui a pouquinho vai vir uma parte nova. Então, o que vocês não entendem, vocês me segurem, tá? Aí, as desinências, que eu já falei, eu acho que vocês entenderam. As verbais já falei também. Aí, aqui são todas as desinências, tá? A gente não precisa saber isso de cabeça. No caso, só se precisar consultar, tá? Modos temporais aqui. Quando que é pretérito imperfeito, mais que perfeito. Daí vai depender se é de primeira, de segunda ou de terceira conjugação. Isso é uma tabela que vocês podem consultar, tá? Vocês podem até passar para o caderno, se for. Ó, é interessante aqui do subjuntivo, ó. Quando tiver S, S, você já sabe que é pretérito imperfeito e que é subjuntivo, tá? Ó, se é cantássemos, devêssemos, já sabe que é subjuntivo. Aqui número pessoal também, singular e plural. Os afixos, tá? Os afixos, eles são elementos que se juntam ao radical para formar uma palavra. Então, pode ser os prefixos e sufixos. Lembrando, pré já diz antes, né? Então, o prefixo é quando colocado antes do radical. E o sufixo quando colocado depois. Então, aqui eu tenho um exemplo. Cusparada, inviável e tristemente. Ó, aqui eu tenho ada, então é sufixo, porque está depois do radical. Aqui eu tenho prefixo, porque está antes do radical. E aqui eu tenho sufixo, porque está depois. Agora, cuidem. Nem toda palavra que aparecer in vai ser prefixo. Às vezes, esse in aqui faz parte do radical. Então, tem que cuidar, tá? O sufixo é mais difícil, assim, de confundir. Mas o prefixo, às vezes, as pessoas confundem o in, o a, tá? Porque às vezes não são radicais. Como que eu sei que ele é radical, Fábio? Ele tem que ter uma significação própria. Por exemplo, inviável. O inviável é o quê? Aquilo que não é viável. Então, eu sei que esse in aqui tem significação de transformação. Ó, agora apareceram as vogais e consoantes de ligação. Não apareceu o verbo aqui, mas isso pode acontecer no verbo também, tá? São elementos que são inseridos entre os morfemas, elementos mórficos em geral, por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia. Então, aqui, ó. Pau é o radical, né? O próprio radical. Tá vendo, Ana? Tá vendo que esse radical aqui não tem vogal temática? O próprio radical, ele já é completo. Ele não precisa de uma vogal temática para ter significação. E aí, depois eu tenho o sufixo ada. Só que não poderia ficar pauada. Então, eu acrescento, foi acrescentado, né? Foi acrescentado uma consoante. Fabi, como é que eu sei que é uma consoante de ligação? Por quê? Primeiro que eu flexiono todas as palavras, eu já sei que pau é o meu radical. E eu sei que ada é sufixo.
Agora, lada não é sufixo. Não existe esse sufixo lada. Então, eu sei que esse L aqui é simplesmente para ligar o radical ao sufixo. Vamos no caso... Mas como é que a gente vai saber que não existe o sufixo lada? Primeiro, assim, ó, consultar uma tabela seria a melhor opção, né? E depois tu vai ver que não existem palavras com essa terminação lada, que tem uma significação. Agora, se eu disser pra ti assim, ó, paulada, cacetada, me ajuda em quantas palavras com ada? Palmada. Palmada, encantada. O que se repete? É o ada? Por mais que tenha uma outra que vai aparecer lada, mas vai ser uma só. O que se repete mesmo é o ada. Então, você vê que paulada... quais são as outras que a gente usou? Qual o exemplo que tu deu? Encantada e palmada. Isso. Isso. Então, assim, ó, é o ada que se repete. É ela que vai trazer uma significação, não lada. Tá bom? Entendeu? Tá bom. Entendeu? Não é muito comum. Bom, ainda vou ter que estudar muito para entender certinho, né? Mas a gente segue. Não é nem o entender, né, Ana? É memorizar. Eu acho que a preocupação é essa. Eu acho que porque às vezes tu entende. É que às vezes tu entende, mas aí tu nem sempre tu pode pesquisar no Google, né? Sim. A formação da palavra. Sim. Então, aí às vezes tu não sabe que existe, essas coisas assim. Então, para interpretar e fazer uma questão, às vezes é difícil, tu não sabe a formação da palavra. Sim, sim. Mas agora que tu já viu essa possibilidade, tu vai tomar esse cuidado, tu vai lembrar, mas deixa eu ver se o sufixo é o lada ou é só o ada. Aí tu vai para outras palavras, né? Por exemplo, tem assim, ó, tem palavras com... por exemplo, com in. Tu vai ver que em determinadas palavras vai ficar só i. Por quê? Porque a próxima palavra já tem m. Então, tu sabe que, na verdade, não existe prefixo i. O que existe é in. Mas como ela se juntou com outro m, por exemplo, assim, ó. Infeliz, infeliz. O in fica, né, separadinho ali. Agora, apareceu uma palavra dessa no exercício, eu não tô lembrando agora. Que palavra que foi? Deixa eu ver. Imutável. Escreve imutável aí para mim no teu caderno. Vocês estão acompanhando, né, gente? Eu tô falando com a Ana, mas é para todo mundo prestar atenção. Imutável e infeliz. Escreve aí, Ana. Qual é o radical de imutável? Imute? Não, é mute. Isso, mute. É de mutável, né? Isso, de mutável. É mute. Tá? Agora, então o i, ele é prefixo, só que não existe o prefixo i. O que existe é o prefixo in. Tá, Fábio, o que aconteceu com o n? Ele foi engolido pelo m. Tá? Então, o que tu colocaria? O i e, entre parênteses, um nzinho. Agora, tu vai lá no infeliz. O radical é feliz. Qual é o prefixo in? Então, tu já sabe que o prefixo é in. E que, em alguns momentos, ele vai aparecer só como i. A mesma coisa é ali no ada. Tu sabe que pode ser que em algum momento apareça dada, lada, mas que o sufixo mesmo é o ada. Tá? Se for preciso consultar a tabela nos exercícios, vocês vão consultar. E aí, se aparecer... Acho que lá na avaliação que eu fiz, acredito que todo mundo já tenha feito, não apareceu nenhum caso desse, né? Assim espero. Mas se aparecer agora, vocês já sabem. Agora tem cafeicultura.
eu tenho duas palavras aqui, né? 2 radicais. Eu tenho café e tenho cultura. Para ficar sonoramente mais agradável, foi colocado o i ali. Ah, é uma vogal temática, Fábio? Não, no café ali, a vogal temática é i. No cultura, a vogal temática é a. Então, é só uma vogal para ligar os 2 radicais, tá? Então, às vezes, vai aparecer uma vogal ou uma consoante que está ali só para ligar o radical à desinência, tá? Ou o radical ao sufixo. Depois, se precisar, a gente volta aqui novamente. Agora, vai começar o conteúdo novo, tá? Processo de formação de palavras. Isso aqui vocês não viram ainda comigo. Então, a partir de agora, é o conteúdo novo. Olha só, a formação de palavra ela se dá de 2 formas. Por derivação e por composição. Hoje a gente falou de palavras primitivas e derivadas. Então, a derivada, a formação por derivação, ela vai vir desse raciocínio. É quando ela parte de uma palavra primitiva e vai dar origem a outra. Aí, como que vai se formar essa palavra? Se eu colocar um prefixo no meu radical, na minha palavra primitiva, ela vai ser prefixal. Se eu colocar um sufixo, ela vai ser sufixal. Se eu colocar prefixo e sufixo, vai ser prefixal e sufixal. Pode ser que eu coloque os 2 ao mesmo tempo, sem poder tirar nenhum nem outro. Vai ter, a regressiva e a imprópria. E a composição, gente, é quando eu junto 2 radicais. No caso dessa palavra aqui, café e cultura, ela é uma palavra formada por composição. Por quê, Fábio? Porque eu tenho 2 radicais, tá? Eu tenho o radical café e eu tenho o radical cultura. Então, ela é uma composição. Já paulada, ela é derivação. Por quê? Porque eu só tenho um radical. E aí, o que eu acrescentei? Um sufixo. Então, se eu acrescentei o sufixo, é derivação sufixal. Os nomes estão bem ligados às suas funções, tá? É bastante coisa, mas vocês não precisam se apavorar. A gente tem aula de hoje, tem aula de semana que vem ainda toda para conversar sobre isso. Se precisar, eu pego mais uma aula extra também. Então, olha lá. Palavras primitivas. Palavras que não são formadas, que não são formadas a partir de outras, como amigo, casa, paz. Essas palavras, elas são assim por si só. Elas não vieram de outras. Qual é a definição que eu posso dar melhor dela? Eu tenho radical, mais uma vogal temática, eu tenho uma palavra primitiva. Já as derivadas são palavras que são formadas a partir de outras que já existem. Como, por exemplo, aquosa, que é derivada de água, saleiro, que é derivado de sal. Eu acredito que até aqui não tem nada muito novo, tá? Hoje eu resolvi trazer o slide para vocês, porque eu acredito ser a forma mais rápida da gente conseguir ver esse conteúdo, porque no material ele vai vir mais fragmentado, que eu acho ótimo. Eu, sinceramente, eu gosto como o material trabalha. Só que ia demorar um pouquinho mais, tá? Só que depois vocês voltem lá no material e vão vendo por partes como ele traz ali, que fica bem interessante também para vocês construírem um raciocínio. Sobre palavras primitivas e derivadas, alguém tem alguma dúvida? Então eu vou adiante. Palavras simples, exemplo, cidade, terra. O que quer dizer palavras simples? Palavra que ela só tem um radical. Existem também as palavras compostas. E aí essas sim vão apresentar mais de um radical. Por exemplo, pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva.
às vezes lá nas séries iniciais, as professoras passam para a gente que palavras compostas é quando tem hífen ou quando tem mais de uma palavra, né? Formando uma. Só que às vezes a minha palavra ela é composta e ela não tem hífen e ela está toda junta. Por exemplo, pernilongo. Eu tenho perna e tenho longa. Aqui foi flexionado no masculino, mas a palavra é longa. Então, vejam só, formou a palavra pernilongo. Agora, aqui também pega um pouquinho, porque nem sempre eu percebo, né, que tem dois radicais. Por exemplo, girassol. Eu tenho o verbo girar e eu tenho a palavra sol, que se juntaram e formou uma só. No entanto, essa palavra ela é composta, porque eu tenho dois radicais. Na língua portuguesa, existem dois processos primários de formação de palavra: derivação e composição. Opa! O que eu fiz aqui? A derivação, como eu já falei, ela vai se originar a partir de uma outra palavra, de uma primitiva. E a composição, ela se dá quando eu tenho mais de um radical, tá? Perguntas? Vamos adiante, então. Derivação é o processo pela qual palavras novas, derivadas, são formadas a partir de outras que já existem, primitivas. Podem ocorrer da seguinte maneira. Prefixal. O que vocês acham que é prefixal? Vão falando aí. Quem pode me ajudar? Abre o microfone e fala. O que é uma palavra com derivação prefixal? Colocar prefixo. Isso. E a sufixal? Colocar Isso. E prefixal e sufixal? os dois. Isso. E agora, Teu áudio parasintética. tava bugado. Essa eu não sei. A parasintética, eu vou falar mais adiante, ela também tem prefixo e sufixo, só que tem uma diferença. Na parasintética, eu sou obrigada a colocar prefixo e sufixo, senão ela fica sem sentido. Na prefixal e sufixal, não, se eu tirar um dos dois, a palavra continua tendo sentido. Então, essa é a diferença, tá? Mas vocês vão ver mais na frente. Regressiva. Ali diz assim, ó, de verbal. Essa tem a ver com o verbo, tá? Vocês vão ver que a derivada, ela é menor do que a que deu origem, a primitiva. Por isso que ela é chamada de regressiva. Mais adiante eu explico. E depois a imprópria é quando eu tenho uma palavra que normalmente é de uma classificação, só que naquele contexto ela mudou a classificação dela, tá? Chegando mais à frente, eu explico melhor. Prefixal ou prefixação. Processo de derivação pela qual é acrescido um prefixo a um radical. Exemplo, desfazer e inútil. O que eu tenho ali? Eu tenho radical fazer e tenho radical útil. Eu coloquei um prefixo em cada um deles, eu tenho derivação prefixal. Bem tranquilo, o próprio nome já ajuda a gente a lembrar, tá? Sufixal, a mesma coisa, pelo qual eu acrescento o sufixo. Pode ser nominal ou verbal. Como assim, professora? Nominal se é um nome, como livraria. Eu acrescentei um sufixo aqui e formei o nome. Agora, civilizar é um verbo. Eu acrescentei um sufixo aqui, então é sufixo verbal. Não vai precisar vocês entrarem nesse mérito de classificação na hora de classificar. É só para vocês entenderem que, às vezes, o nome tem sufixo e o verbo também pode ter sufixo, quando ele estiver na forma de infinitiva, tá? Aí ele vai ter sufixo. Agora, se ele estiver flexionado, ele vai ter desinência. Não confundam, tá? Prefixal e sufixal, olha lá.
Processo de formação de palavra em que o prefixo e o sufixo são acrescentados à palavra de maneira independente. Como assim? Deslealdade. O radical é leal. Eu coloquei o des e coloquei o dade. Infelizmente, qual é o radical? Feliz. Eu coloquei o in e coloquei o mente. Só que o que acontece aqui? Se eu tirar esse radical, esse sufixo aqui, ele deixa de ser prefixal e sufixal, mas a palavra continua tendo sentido. Por exemplo, desleal. Se eu tirar aqui o prefixo, fica lealdade, também tem sentido. Então, eles são independentes, tá? Coincidentemente, aqui eles funcionaram juntos, mas se eu tirar um dos dois, eles são independentes. Mesma coisa aqui, se eu tirar o in, fica felizmente, funciona. Se eu tirar o mente, fica infeliz. Essas são duas palavras que vocês podem tentar memorizar como prefixal e sufixal, para vocês não esquecerem mais. Agora vejam a parasintética. Processo de derivação pela qual é acrescido um prefixo e um sufixo. Igual o outro. Só que tem um detalhe, é simultaneamente ao radical. Se eu tirar um deles, fica sem sentido. Querem ver? Anoitecer. O radical é noite. Se eu tirar o C, a noite não existe. Só se for separado aqui, né? É uma locução verbal. Ou se eu tirar o A, noitecer. A palavra anoitecer não existe. Então, vocês só estão entendendo que essa palavra só vai fazer sentido se eu colocar o A e o ser junto. Vamos para outra. Deixa eu pegar o meu. Embranquecer. Quem me coloca o radical dessa palavra? Qual é o radical dessa palavra? Embranquecer vem de quê? Branco. De branco, tá? E aí, essa palavra ela é irregular, o C virou quê? Tá? Mas não tem problema. O que acontece aqui? Se eu tirar o ser, fica em branco. Existe a palavra em branco? Não. Não. É diferente do infelizmente, que eu tirei o mente e o infeliz continua funcionando. Então, como ela não existe, ela vai ser parasintética. Eu sou obrigada a colocar prefixo e sufixo. Vamos testar mais essa aqui. Envelhecer, qual é o radical? Velho. Velho. Agora eu vou tirar o ser. Envelhe. Existe? Não. Não. Então ela vai ser uma parasintética. O que tu quer dizer com isso, Fábio? Que eu sou obrigada a usar prefixo e sufixo. Deu certo? Entenderam? Sim, professora. Então, prefixal e sufixal, eu tenho prefixo e sufixo, mas caso eu mexa nesses prefixos ou sufixo, a palavra continua tendo sentido. Na parasintética, não. Elas são simultâneas. A partir do momento que eu coloco um prefixo, eu sou obrigada a colocar o sufixo, senão a palavra fica sem sentido. Regressiva. Olha lá. Regressiva é o processo de derivação em que são formados substantivos a partir de verbos. Gente, uma coisa para ajudar vocês é entender substantivos abstratos, tá? Normalmente, quando a palavra é regressiva, são substantivos abstratos. Eles derivaram de verbos. Olha lá. Ninguém justificou o atraso. A palavra atraso vem de atrasar. O debate foi longo. A palavra debate vem do verbo debater. Vejam só.
Tanto a palavra atraso quanto a palavra debate são substantivos abstratos. Então, cuidem, se aparecer uma palavra que for um substantivo abstrato, vejam se ela não tem um verbo correspondente. Se tiver um verbo correspondente, é porque é uma derivação regressiva. Vou dar um minutinho para vocês olharem aí a lâmina, vejam o que vocês querem perguntar. Por exemplo, a palavra encontro é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Abstrato? Então, olha só, tem um verbo correspondente a ele, a encontro? Encontrar? Encontrar. Então, se eu tenho um substantivo abstrato e eu tenho um verbo correspondente, é porque ele é uma derivação regressiva. Ela regrediu de um verbo. E por que é regressão? Porque normalmente a primitiva ela é menor, né, do que a derivada, o que não acontece na regressiva. Pode ver, atraso é menor que atrasar, debate é menor que debater. Tá? Posso passar para a próxima? Eu sei que é bastante informação, tá? Ai. Agora, imprópria. Processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere. Por exemplo, se eu pegar a palavra jantar, não olhem para a frase agora, só a palavra jantar. Se eu disser assim, classifique a palavra jantar. Vocês concordam que é verbo? Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos. Concordam? Sim. Só que quando eu coloquei o substantivo na frente, o jantar passou de um verbo para um substantivo. Eu vou dar outro exemplo para vocês, tá? A palavra cantar. Qual é a classificação da palavra cantar para vocês? Verbo. Verbo, isso. Agora escrevam aí no caderno de vocês ou na apostila o cantar dos pássaros nas manhãs me encanta. O cantar dos pássaros na manhã me encanta. Agora olhem para esse cantar e digam se ele é um verbo para mim. O cantar. Não. Agora ele é o quê? Um substantivo. Substantivo? Isso, um substantivo. Eu tenho um verbo substantivado. Ele virou um substantivo. Então, como ele virou um substantivo, ele vai ser uma palavra imprópria, uma derivação imprópria. Por quê, Fábio? Porque originalmente a função dele é ser um verbo. Só que como nesse contexto ele assumiu uma nova função, aí é imprópria. Vou dar outro exemplo aqui, Cantava baixo para não incomodar. Se eu falasse para vocês a palavra baixo isoladamente, provavelmente o que viria na cabeça de vocês é a função de adjetivo, né? O homem baixo, o tom baixo. Não é isso? Agora, nesse contexto aqui, cantava baixo está relacionado com o verbo. Então, nesse contexto, ele é o quê? Advérbio. Então, vocês viram que o adjetivo virou um advérbio. Então, como ele assumiu uma nova função, ele vai ser uma derivação imprópria. Na derivação imprópria, gente, talvez pegue um pouquinho se eu não domino as classes gramaticais, tá? Que é substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, verbo,
preposição, conjunção. Então, eu tenho que saber essas classificações. Senão, eu não vou saber realmente que ele está assumindo uma função nova. Artigo, numeral. São 10 classes gramaticais, tá? E aí, eu tenho que conhecer essas funções. Mas também elas não vão aparecer o tempo todo, né? Se eu também não dominar, assim, tão bem, não precisa se desesperar. Porque, por exemplo, numa questão com 5 proposições, ela vai aparecer 1, 2 vezes, né? Então, mas procurem ficar atentos. Deu para entender? Eu sei que Deu, tem professora. muita informação, né? E vocês estão mais ou menos acompanhando o meu raciocínio. Mas depois vocês vão fazer os exercícios e vão... Gente, composição. Agora a gente vem para uma outra modalidade de formação de palavras. Aqui é um processo pela qual a palavra é formada pela junção de 2 ou mais radicais, tá? Ela pode ocorrer de 2 formas: justaposição e aglutinação. É pena que vocês não estão podendo me ver agora, né? Mas eu costumo, assim, ó, em sala de aula, brincar. Na justaposição, eu só ajusto as mãos. Eu coloco uma do lado da outra. Então, justaposição, elas só se ajustam. E aglutinação, o que vocês entendem por aglutinação? De repente, em ciências, não sei se vocês já viram essa palavra, ou em física, o que é aglutinar? Quem quiser pode pegar aí no dicionário do seu computador ou do celular. O que seria aglutinar? Vamos lá. Aglutinar é a ideia de misturar, tá? Então, quando eu tenho uma justaposição, elas só se ajustam. Os radicais só se ajustam um do lado do outro e não há mudança de fonema nem de grafia, tá? Agora, na aglutinação, os radicais se misturam. Lembrem disso. Aglutinar, misturar. E se há mistura, há mudanças de fonemas, tá? Então, é aí que vocês têm que cuidar. Justaposição, elas só se ajustam. Aglutinação, elas se misturam. Elas não, né? Eles, que são os radicais. Então, olha lá. Quando não há alteração nas palavras e continuam a ser faladas ou escritas da mesma maneira, forma como eram antes da composição. Às vezes tem a mudança assim, ó, vira 2 R's, vira 2 S's, mas a fala continua igual. Então, ela é justaposição. Como exemplo de girassol. Eu tenho gira mais o sol. Aí eu acrescentei mais um S ali, né? Mas o som é o mesmo. Girassol. Não houve mudança fonética nenhuma. Depois eu tenho pé de moleque. Eu tenho 3 radicais aqui, né? No caso, 2 radicais. O D ali é só a preposição para ligar. Mas vocês viram que a escrita e a fala continuam iguais. Não mudou nada, tá? Agora vejam a diferença na aglutinação, que é quando há alteração de pelo menos uma das palavras, seja na grafia ou na pronúncia. Olha lá, planalto. Planalto é um plano alto. Vocês viram que o O ali da palavra plano, ele desaparece. Então, se houve modificação na leitura ou na grafia, já é aglutinação. Vinagre. Vocês sabiam que vinagre é um vinho acre? O acre, na verdade, é o azedo. O acre é aquele, sabe aquele sabor, é aquele gosto amargo que a gente tem na boca quando a gente acorda, porque a saliva, né? A boca da gente não saliva tanto, fica um gosto amargo. Então, na verdade, o vinagre é um vinho amargo. Então, é um vinho acre. Só que quando juntou, fez a aglutinação, virou vinagre. Embora. O que quer dizer a palavra embora? Em boa hora, né? Só que eu não digo em boa hora, eu vou embora. Fidalgo. Fidalgo é o filho de algo, né? Refere-se à família nobre. Então, se é filho de algo, quando eu aglutinei, essa ideia ficou
fidalgo. Ai, professora, como é que eu vou saber o significado? Quando aparecer uma um pouco mais diferente, são essas aí. Eles já colocaram esse exemplo de propósito. Planalto, vinagre, embora, fidalgo. As outras ficam mais claras. Vocês vão conseguir perceber que tem 2 radicais. E se não for, né, vai ser mencionado. Provavelmente vai aparecer em forma de exercício, não exatamente lá na avaliação, tá? Dúvidas aqui? Não, professora. Deu para entender? Na verdade, Deu. é muita informação, mas se vocês pegarem as nomenclaturas e associarem as funções, fica bem fácil. Porque agora vocês já sabem a formação de palavras, já sabem cada partezinha das palavras. Agora vocês entenderam que as palavras elas podem ser derivadas de outras ou podem ser formadas por mais de um radical. Quando elas forem derivadas, eu vou ver se elas têm prefixo, se elas têm sufixo, se elas têm prefixo e sufixo ao mesmo tempo, se elas podem ser modificadas ou não, se elas originam de um verbo, tá? Ou se elas assumiram outra função. E se elas forem por composição, só tem 2 formas. Ou elas se juntaram, os radicais, ou elas misturaram os radicais. Tá? Eu sei que não é tão simples assim, mas aos poucos vocês vão entendendo. Eu acho que essa é a última lâmina. Ah, não. Ah, tem os processos secundários também, tá? Hibridismo, onomatopeia, sigla, abreviatura, abreviação, redução, estrangeirismo e neologismo. O bom é que a maioria desse aqui vocês já sabem. Vocês já viram em outros momentos, tá? Hibridismo. São palavras compostas ou derivadas constituídas de elementos originários de línguas diferentes. Gente, essa parte aqui ela não vai aparecer agora. Ela vai ser na próxima unidade. Então, eu vou voltar com esse slide na próxima unidade, porque senão vai ficar muita coisa. Se eu não tivesse dado aquela primeira parte ali, a revisão, eu até poderia falar sobre ela hoje. Mas como tem essa parte ali da revisão, eu entro daqui a 15 dias. Vai dar 30 dias, eu acho. Aí eu entro com essa parte aqui, tá? Senão vai ficar muita coisa para vocês. Então, os processos secundários é para o 3º bimestre. A gente termina aqui, então, em aglutinação. Deixa eu só parar agora aqui a gravação.